Olá, feras! Meu nome é professor Manuel Afonso, vou trabalhar com vocês a parte de Química Orgânica. Então vamos começar aí, continue focado aí, não percam o ritmo, beleza? Vamos lá. Galera, quando nós falamos de Química Orgânica, quem primeiro fez essa divisão em Química Orgânica e Inorgânica foi um cientista chamado de Bergamo, por volta do ano de 1777. O que foi que Bergamo falou? Ele disse que química orgânica é a parte da química que estuda os compostos dos organismos vivos. E química inorgânica, a parte da química que estuda os compostos do reino mineral. Então, baseado nessa definição, o que é que você tem, pela essa definição de Bergamo? Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos dos organismos vivos. Química inorgânica, a parte da química que estuda os compostos do reino mineral. Então, baseado nessa definição de Bergamo, um cientista chamado de Berzelius criou a teoria da força vital, segundo a qual apenas os seres vivos possuíam uma força interior que seria capaz de produzir os compostos orgânicos. Ou seja, segundo essa teoria da força vital, era impossível, a partir de um composto inorgânico, você produzir um orgânico. Apenas os seres vivos tinham essa força interior que era capaz de produzir os compostos orgânicos. Ficou conhecido como a teoria da força vital ou vitalismo, beleza? Então vamos lá, ó. Se liga aí, eu estou colocando para você aí, certo? A definiçãozinha aí, ó, tá aqui para vocês, ó. Química inorgânica, a parte da química que estuda os compostos do reino mineral, e química orgânica, a parte da química que estuda os compostos dos organismos vivos. E eu também coloquei aí para você se ligar nessa teoria de Berzelius, que é a teoria do vitalismo da força vital. Galera, vê, raciocine comigo. Se é impossível você produzir um composto orgânico a partir de um inorgânico, aí alguns cientistas da época começaram a pesquisar para ver se procedia essa definição aí de Bergamo e Berzelius. Então, um discípulo de Berzelius chamado de Huller, ele pegou um composto dito inorgânico, que é o cianato de amônio, aqueceu em laboratório e, para sua surpresa ou não, o que foi que ele obteve? Ele obteve um composto da química orgânica, galera, a ureia. A ureia é produzida a partir da decomposição das proteínas do nosso organismo e é eliminado pela urina. Então, a partir dessa síntese de Huller, esse conceito da teoria da força vital, ele começou a entrar em declínio. Porque, percebam, não era possível, segundo a definição de Berzelius, da teoria da força vital, você produzir um composto orgânico a partir de um inorgânico. E o que foi que Huller fez? Ele nada mais fez do que aquecer uma substância inorgânica, que é o cianato de amônio, e, para sua surpresa ou não, ele obteve um composto orgânico, a ureia. Então, a partir dessa síntese de Huller, onde você conseguiu produzir aí a ureia, que é um composto produzido a partir da degradação das proteínas e eliminado pela urina, essa teoria da força vital começou a entrar em declínio. Então, tá aí para você observar, ó, a ureia produzida a partir da decomposição das proteínas. Beleza? É um composto orgânico. E o que foi que Huller fez? Ele aqueceu o cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, percebam aí, ó, tá aqui pra gente, ó, o cianato de amônio, beleza? Ele aqueceu e obteve a ureia, um composto orgânico. Então, a partir dessa síntese de Huller, começou a se pesquisar esses compostos orgânicos. Então, cientistas como Carl Scheller, ele conseguiu isolar o ácido tartárico da uva, ele conseguiu isolar a glicerina da gordura, entre outras sínteses. E Lavoisier, Kekulé começaram a pesquisar vários compostos orgânicos, na época conhecido, e observaram que todo composto orgânico tinha um elemento químico carbono, galera. Vê só o que eu estou dizendo, ó. Se liga aí, viu? Se liga nessa dica, ó. Os cientistas começaram a analisar os compostos orgânicos da época e observaram que todo composto orgânico tinha carbono. Então, surgiu a necessidade de um novo conceito para a química orgânica. Que conceito foi esse? Coube a quem, galera? Coube a Kekulé. Kekulé disse o seguinte, ó,
Química orgânica é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento químico carbono. Galera, observem aí, é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento químico carbono. Quando nós dizemos praticamente todos, é porque existe uma classe de compostos que possuem o elemento químico carbono, mas não são orgânicos, porque as suas características se assemelham mais à dos compostos inorgânicos. E nós iremos ver que esses compostos que têm carbono e não são orgânicos são estudados pela química inorgânica, que são chamados de compostos de transição. Então, vê só, tá aí o que eu falei para vocês aí, ó, se liguem aí, ó, tá vendo? Isolou o ácido tartárico do limão, da uva, né? O ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura. Então, Manuel, eu tenho que saber isso aí? Não, mas é importante você acompanhar essa evolução aí, certo, das pesquisas, para você ver que a partir da síntese de Huller, o campo das sínteses orgânicas começou a se desenvolver. Então percebam, ó, Carl Scherer, o que foi que ele fez? Ó, isolou o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, a glicerina da gordura, o ácido lático do leite, a ureia da urina, beleza? Aí vê, tá aí pra gente, galera, conforme eu mostrei para vocês aí, ó, conforme eu falei, o conceito de química orgânica, que é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento químico carbono. Vê, eu coloquei aí pra gente dois compostos muito utilizados no nosso dia a dia. Um é o CH4, conforme vocês estão vendo aqui, ó, que ele é o principal componente do GNV, gás natural veicular. Ele é usado porque quando você queima esse GNV, o gás natural veicular, você produz energia em uma reação de combustão, que é uma queima, combustão completa de um composto orgânico que só tem carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, libera CO2 e água, beleza? Combustão incompleta, CO e água, que é monóxido de carbono e água, ou carbono, que é chamado de fuligem e água. Esse metano aqui, galera, ó, presta atenção, viu, nesse compostozinho aqui, ó, CH4. Esse metano ele é chamado de gás do lixo, gás dos pântanos, gasolixo, biogás. Por que ele é chamado de gás do lixo, galera? Porque ele é produzido a partir da decomposição da matéria orgânica por micro-organismos. Então, você tem lá um micro-organismo, né? Sei lá, um pedaço de árvore, por exemplo. Vai lá, apodreceu, caiu, os micro-organismos atuam, vão degradar essa matéria orgânica e vão produzir, dentre outras substâncias, o metano, que é o gás do lixo ou gás dos pântanos. Ele também é produzido nos biodigestores. O que é que acontece? Por exemplo, algumas fazendas, elas produzem biodigestores rudimentares, onde ele pega esterco de animal, dejetos humanos, coloca lá, sobre a ação de micro-organismo vai produzir o metano, que ele vai utilizar aí na sua fazenda, para queimar e obter a energia dessa queima, dessa reação de combustão. Outro composto muito presente no nosso dia a dia é o álcool etílico. Principalmente nessa época aí dessa pandemia do coronavírus, está se utilizando muito o álcool em gel, beleza? Que é um álcool que tem 70% de álcool etílico. Se você tem uma amostra de álcool aí, que você compra de 100 gramas, 70 gramas é de álcool etílico. Galera, só uma dicasinha para vocês. Não vão aí na onda dessas pessoas que estão ensinando a fazer álcool em gel. Não pode, galera. Você tem que saber fazer. O pessoal ensina aí, diz que é misturar gel de ultrassom com álcool. Não pode. Você tem que ter espessantes, tem que ter a quantidade correta. Então é melhor você comprar o álcool em gel realmente, que ele é testado, que a gente sabe que ele tem a eficiência. Por quê? Porque esse álcool em gel, ele destrói a camada de proteção do coronavírus, evitando com que ele possa se ligar à nossa célula. Beleza? A função é essa da asepsia, porque ele tem uma semelhança com essa capa que envolve o coronavírus e ele vai destruir ela. Então, consequentemente, o coronavírus não vai poder se ligar na nossa célula. Beleza? Então tá aí, ó. Álcool etílico é utilizado como asepsia, é utilizado na limpeza, ele é utilizado como combustível, né? Nos automóveis aí, por exemplo.
ok? Ele também está presente nas bebidas alcoólicas. E o interessante é que nas bebidas alcoólicas existe a graduação, o teor de álcool, que normalmente pode ser, um exemplo, se você pega aí uma cachaça como um pitu, por exemplo, você vai observar que o teor de álcool é 40 graus GL. Esse 40 graus GL é o percentual em volume. Se você toma 100 ml dessa bebida, 40 ml equivale a álcool, beleza? E percebam que todos esses dois compostos que eu coloquei aí pra gente são compostos que têm carbono, são compostos orgânicos que estão muito presentes no nosso dia a dia, beleza? Então vamos dar prosseguimento aí, ó. Galera, lembra que eu disse que química orgânica é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento carbono. Mas existe uma grande classe, um grande número de compostos que possui o elemento químico carbono, mas não é orgânico. Manuel, como é que eu vou saber isso aí? Porque eu sei que química orgânica é a química do carbono, eu já coloquei na minha cabeça, química orgânica é a química do carbono, beleza. Mas você lembra que você estuda aí em funções inorgânicas, os ácidos inorgânicos, as bases inorgânicas, os sais inorgânicos, os óxidos inorgânicos, os carbetos, os nitretos, e você conhece esses compostos que são inorgânicos. Então, se você pega um composto inorgânico que tem carbono, ele não vai ser orgânico, porque você está estudando ele dentro dos compostos inorgânicos. Suas características o definem como uma substância inorgânica. Por exemplo, galera, vê só, galera, presta atenção aí, ó. Quando eu falo do CO, monóxido de carbono, que é aquele gás que tem uma alta afinidade pela hemoglobina. Se você respira o monóxido de carbono, quando esse monóxido de carbono chega lá a nível dos alvéolos pulmonares, que ocorre a hematose, a troca dos gases respiratórios, esse monóxido, quando se liga na sua hemoglobina, essa sua hemoglobina não consegue mais transportar o oxigênio. Beleza? Ele tem uma afinidade muito maior pela hemoglobina do que o CO2. O CO2 ele se liga à hemoglobina, só que é uma ligação instável. Ela acontece e desacontece. Já o monóxido de carbono não. Quando se liga com a sua hemoglobina é uma ligação extremamente estável. Ela não solta mais, o monóxido de carbono não solta mais sua hemoglobina. Então se você vê monóxido de carbono, CO, tem carbono e é inorgânico. Ele é um óxido, beleza? Quando você tem lá o CO2, CO2 é um óxido, tem carbono, mas é inorgânico, é um composto de transição, beleza? Esses compostos que possuem carbono e não são estudados pela química orgânica são chamados de compostos de transição. Galera, basta você lembrar o seguinte, Manuel, me dê outro exemplo aí de compostos que possuem o elemento químico carbono e não são orgânicos. Vê, você estuda lá nos ácidos, um ácido que está presente no refrigerante, que é o ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido carbônico é um ácido inorgânico, tem carbono e é inorgânico. Então ele é chamado de composto de transição, beleza? Então, ácido carbônico, H2CO3. Então, se eu tenho, por exemplo, o CO3, que é o carbonato, porque lembre-se, galera, é muito fácil. Quando você tem um ácido, a quantidade de hidrogênio que libera é a carga negativa do que fica. Se eu tenho H2CO3, se saem 2 hidrogênios, sobra CO3, 2-. Então, os carbonatos, quando estão ligados a substâncias que não têm, a espécies químicas que não têm carbono, ele vai ser um composto de transição. Carbonato de cálcio, carbonato de sódio, carbonato de potássio, beleza? Outra coisa, ó, outra substância bem conhecida aí da gente, que é o HCN, que é o ácido cianídrico, que está presente aí na mandioca braba, beleza? É um ácido extremamente letal, é um ácido fraco e letal. Na concentração de 1 miligrama por metro cúbico de ar, ele é letal, galera. Ele tem cheirinho de amêndoas, então nós temos que ter cuidado com esse ácido. E esse ácido HCN tem carbono. Ele tem carbono e não é orgânico, é um composto de transição. Então percebam que existe uma classe de compostos que possui o elemento químico carbono,
mas não é um composto orgânico, é um composto de transição, ele é inorgânico, beleza? Então tá aí para vocês alguns exemplos, certo? Desses compostos de transição, ok? Vê só, galera. Os compostos orgânicos, existem alguns elementos que faz parte da constituição de quase todos os compostos orgânicos. Por isso, esses elementos são chamados de elementos organógenos. Galera, presta atenção. Elementos organógenos. Manuel, como é que eu vou saber quais são esses elementos? Chomps. Tá aqui pra gente, ó. Presta atenção comigo, ó. Vamos lá, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É o chomps. Chomps, elementos organógenos. São elementos que faz parte da constituição de quase todos os compostos orgânicos. Beleza? Galera, vê só. Baseado nisso aí, vamos fazer uma questãozinha. Presta atenção aqui comigo, ó. Vou ler a questão para você, ó. Ruller conseguiu realizar a primeira síntese de substância dita orgânica a partir de uma substância dita inorgânica. A substância obtida por Ruller foi, galera, vê só, presta atenção, vamos recapitular o histórico da química orgânica. Galera, quem primeiro dividiu a química em orgânica e inorgânica foi Bergami. Depois Berzelius criou a teoria da força vital ou do vitalismo. E Ruller, que é um discípulo de Berzelius, o que foi que ele fez, galera? Ele pegou uma substância dita inorgânica, cianato de amônio, aqueceu e obteve a ureia, que é um composto orgânico. Qual foi a substância que foi obtida por Ruller? A ureia, galera. Tá aí a síntese de Ruller, ó. Presta atenção. Cianato de amônio obtendo a ureia. A ureia é produzida a partir da degradação das proteínas no nosso organismo. Tá aí, resposta letra A, de aprovado no Enem. Vamos embora? Ó, outro compostozinho, outra questãozinha aí pra gente, galera. Vê só. Tendo em vista as estruturas do tolueno, clorofórmio e acetonitrila abaixo, podemos classificá-los respectivamente como compostos. Galera, vê, presta atenção aí comigo, ó. Ele quer que você classifique esses compostos em orgânicos ou inorgânicos. Pessoal, tem carbono, não tem? Tem carbono, tem. É o CO? Não. É o CO3? Não. É o CO2? Não, então ele é orgânico. Beleza? Tem carbono? Tem. É o CO? É o CO2? É um carbonato? Não, então ele é orgânico. Tá vendo como é fácil? Ó, esse aqui, ó. Esse aqui muita gente erra, ó, porque tem lá, ó, CN. E nós falamos que o CN, cianeto, quando esse CN está ligado a algo que não tem carbono, ele é inorgânico. Mas se ele estiver ligado a algo que tem carbono, ele é orgânico. E perceba que esse CN, que é um cianeto, está ligado a algo que tem carbono, então ele vai ser orgânico. Ó. CN ligado a carbono, orgânico. CN ligado a sódio, não é carbono, é inorgânico, beleza? O CN só vai ser inorgânico quando ele não está ligado a uma espécie química que não tem carbono, aí ele é inorgânico. Então, a resposta seria que os três compostos são compostos orgânicos, tá aí pra gente a resposta letra B de bucéfalo, beleza? Vamos lá, ó. Galera, vamos falar agora sobre os postulados de Augusto Kekulé. Vê só, química orgânica é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento químico carbono. Então vamos analisar as características do carbono. O primeiro postulado de Kekulé, observa aí comigo, o carbono é tetravalente. Galera, vê o que eu estou dizendo. O carbono é tetravalente. Ele é capaz de formar quantas ligações? 4. Ele é capaz de formar 4 ligações, galera. Se ele é tetravalente, 4 ligações. Se eu disser a você que um composto é bivalente, ele faz 2. Se ele é trivalente, faz 3. Então o carbono é tetravalente. Ele é capaz de formar 4 ligações químicas. Beleza? Isso é o primeiro postulado de Kekulé. Tá aí 4 elétrons na camada de valência. Mais na frente, em outras aulas, eu vou aprofundar com você mostrando como é que ocorre isso aí na configuração eletrônica do carbono. Beleza? Segundo postulado, galera, de Kekulé. Presta atenção agora, ó. As 4 valências do carbono são equivalentes e coplanares. Galera, eu não quero saber se atualmente esse postulado aqui é verdadeiro ou é falso.
eu estou analisando os postulados de Kekulé, beleza? Que foram as teorias que ele criou. Percebam que esse postulado diz que as 4 ligações simples do carbono são equivalentes, são iguais e são coplanares, estão no mesmo plano. A gente sabe que hoje isso não é totalmente correto, mas eu estou analisando aqui, como eu falei, os postulados de Kekulé. Então, se cai para você uma questão falando dos postulados de Kekulé, você tem que saber o que foi que cada postulado falou. Então, veja, quando eu digo que essas 4 ligações são equivalentes, o que é que eu quero dizer? Eu peguei um composto aqui, que é o CH3, ligado a um cloro, que é o cloreto de metila, ou clorometano. Se essas ligações não fossem iguais para ele, quando eu mudasse a posição, eu teria compostos diferentes. Mas vê só, quando eu mudo a posição dessas ligações, eu continuo com a mesma substância, porque as propriedades físicas dela não mudam. Nós sabemos que existem hoje os isômeros conformacionais, mas não é o caso da gente falar agora. Então, para ele, beleza? O que é que vai acontecer? Essas 4 ligações simples do carbono são equivalentes e coplanares. Agora, galera, vê só, presta atenção no terceiro postulado de Kekulé. Ó, os átomos de carbono podem ligar-se entre si, formando cadeias. Essas cadeias, galera, essa é a propriedade chamada de encadeamento. Vê só, galera, o que eu vou falar agora. Se nós formos comparar os compostos orgânicos, que é praticamente a química do elemento químico carbono, mais aqueles chomps que nós vimos, com os inorgânicos, os compostos inorgânicos é formado pelo resto da tabela periódica. Era de se esperar com isso que o número de compostos inorgânicos fosse muito superior ao dos compostos orgânicos. Mas não é. Os compostos orgânicos dão dilatada nos inorgânicos, justamente, principalmente por causa de 2 características do carbono. 2. Uma delas é o encadeamento, a capacidade de formar cadeias pequenas, médias, grandes, gigantes, a exemplo das macromoléculas de proteína no nosso organismo, a exemplo dos polímeros, beleza? Então essa propriedade do carbono de formar cadeias pequenas, o carbono pode se ligar a um carbono, pode não se ligar a nenhum carbono, pode ligar a hidrogênio, beleza? Ele pode se ligar a 52 carbonos, a 100, a 200. Então essa propriedade do encadeamento, juntamente com a posição que o carbono ocupa na tabela periódica, que é no meio da tabela periódica, fazendo com que ele possa se ligar a elementos eletropositivos e a elementos eletronegativos. Então, essa propriedade que o carbono tem de formar cadeias e de se ligar a elementos eletropositivos e a eletronegativos faz com que o número de compostos orgânicos seja muito superior a dos inorgânicos. Beleza, minhas alminhas lindas? Vamos embora? Ó, presta atenção aqui no gordinho da química, viu? Vamos lá, galera, ó, presta atenção aí, ó. Quando o carbono ele faz 4 ligações simples, ó, 4 ligações simples. Essas ligações simples do carbono, que são ligações covalentes normais, são chamadas de ligações sigmas. Então, não importa a quem o carbono está ligado. Eu não quero saber se ele está ligado a nitrogênio, a flúor, a cloro, não interessa. Se o carbono só tiver ligações simples, todas essas ligações covalentes normais são chamadas de ligações sigma. O carbono está fazendo 4 ligações sigmas. E uma coisa que é muito importante, que vez por outra cai em provas de químicas, inclusive no Enem, toda vez que o carbono, ó, presta atenção aqui comigo, ó, o carbono tem 4 ligações simples. Qual é a hibridização desse carbono? sp3. Qual é o formato espacial que esse carbono vai adquirir? Tetraédrico. Ele é um tetraedro, é uma geometria tetraédrica, beleza? Qual é o ângulo entre as ligações quando o carbono tem 4 ligações simples? 109 graus e 28 minutos ou 109,5 graus, beleza? Tá aqui pra gente, ó, acompanha comigo, ó. Geometria quando o carbono só tem ligações simples. Importa a quem ele está ligado? Não. A geometria é tetraédrica. Ó, a hibridização, que eu já falei, sp3, e o ângulo 109 graus e 28 minutos ou 109,5 graus, beleza? Ó, o carbono ele pode fazer uma dupla e 2 simples. Vê comigo, toda ligação simples é sigma. Manuel, não interessa, presta atenção, se ele só se liga através de uma ligaçãozinha simples, qual é o nome dessa ligação? Sigma, não tem como você errar.
ok? Agora, quando ele tem uma dupla, uma das ligações é sigma e a outra ligação é π, ok? Ó, quando ele tem uma dupla, eu tenho uma π e uma sigma, tranquilo? Se ele só tem ligações simples, sigma. Se ele tem uma dupla, π, sigma. Então, quando o carbono ele tem uma dupla e duas simples, não importa a quem ele está ligado, galera. Qual é a hibridização dele? sp2. Qual é a geometria dele? Triangular ou trigonal plana. E qual é o ângulo entre os ligantes? O ângulo entre esses ligantes aqui, ó, 120 graus. Beleza? Tá aí pra gente, ó, geometria trigonal plana, hibridização sp2 e o ângulo de 120 graus. Tranquilo? Vamos lá. Agora, ó, galera, presta atenção aqui agora, viu? O carbono agora tem uma tripla e uma simples. Uma tripla e uma simples. Eu vou ter π sigma π, π sigma π e sigma. Beleza? Tá aí, ó. π sigma π e uma sigma. Tranquilo? Toda ligação simples é sigma. Quando ele tem duas duplas, π sigma. Quando o carbono ele tem uma simples e uma tripla ou duas duplas, a hibridização dele é sp, a geometria é linear e o ângulo é de 180 graus, não importando a quem ele está ligado. Beleza? Então, se liga aí, viu, galera? Se liga aí nessa, é muito importante você saber isso. Inclusive, a única geometria do carbono que é espacial é a sp3. Já foi questão de Enem, viu? É a única geometria que é espacial. As outras duas, que é trigonal plano ou linear, está no plano, são estruturas planas. Beleza? Galera, vê só, presta atenção, faz as anotações necessárias, dá uma revisada e na próxima aula eu volto com vocês com exercícios sobre essa parte e continuando aí o estudo da química orgânica. Um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima aula.